Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Jornal da Comunidade aqui, na TV Com. Todos os dias às 18 horas você tem a nossa imagem. Adentrar a sua casa, onde você estiver. Desde já, o nosso carinho especial. Aquela frase que vai tocar o teu coração. O momento da vitória é curto, curto demais, para ser a única motivação de um esforço. Nós temos que viver todos os momentos com certa harmonia, calor humano. A vida é feita de momentos. Esse momento de estar aqui agora, para mim, é maravilhoso. Estar na sua casa é mais ainda. E, novamente, eu estou feliz. Recebo aqui, ontem e hoje, Dr. Maximino Pedro. Ele, que é meu amigo particular, pela história de vida que tem, retorna aqui. Dr. Maximino, novamente, é um prazer imenso ter a sua presença aqui. Eu é que agradeço mais uma vez o convite, Jorge. Me sinto honrado em estar novamente aqui no programa. No dia de ontem, nós conversávamos com relação a essa ação Ganha pelo Trabalhador, o Seguro Internacional, que, na minha ótica, foi acho que eu fui o primeiro a ter esse ganho, que vai levar os trabalhadores a ter uma visão diferenciada com relação à justiça. A justiça existe. Aliás, eu lhe faço uma questão. Quando eu falo justiça existe, demandou um tempo automaticamente para que ele fosse receber essa indenização. Esse tempo foi curto, foi longo. Como se explica isso, doutor Maximino Pedro? Essa ação do Sérgio Conceição, ela demorou entre o ingresso e o trânsito em julgado 8 anos. É uma demanda assim de fôlego, não é? Tanto para o advogado quanto para o próprio cliente, mais para o cliente, né? Que debilitado pelo dano que sofreu, pela mutilação que sofreu, aguarda aquela satisfação da justiça e o alento para o seu infortúnio. Agora, uma pequena correção, não foi a primeira questão, pelo menos aqui se tem registro, de ganho de causas em seguro internacional. Eu, em particular, me especializei nessa matéria porque tenho uma vivência como profissional estivador, né? Trabalhador portuário e também como visitador de navios que fui e auxiliar de operações, tendo também visto o mundo da navegação pelo outro lado. Então, para mim, fica muito mais fácil levar ao mundo jurídico, ao juiz ou a quem tem que julgar essa matéria, toda essa questão que é muito técnica, que precisa de muita explicação, que precisa de muitos detalhes. Imagine você como é que um juiz pode, de repente, conceber um navio de bandeira de conveniência? O que é um navio de bandeira de conveniência? E o que isso pode representar numa ação dessa? Por exemplo, um navio com bandeira de Bahamas, que é um paraíso fiscal. Uma conveniência na bandeira do navio representa também uma conveniência na própria operação, porque se o armador no navio, por exemplo, tem uma conveniência na própria bandeira, ele vai se preocupar com a segurança, por exemplo. Então, o que acontece? Isso não é dito. Muitos dizem que a insegurança está ligado, eu aproveito aqui a oportunidade, e que é muito importante esse veículo de comunicação, essa forma democrática que o nosso amigo aqui abre para a gente, para colocar esse ponto, que tem que ser falado. Por exemplo, é colocado aí que a questão da insegurança está muito ligada à falta do treinamento do trabalhador. Eu acho essa postura muito conveniente. Conveniente dizer que é sempre o trabalhador a ovelha negra da história. Ninguém diz, por exemplo, que de repente se coloca um navio sucateado ou fora de uma especificação de FANA, por exemplo, um navio graneleiro para operar uma determinada outra carga. Então, quer dizer, um navio improvisado por uma questão de frete mais baixo, para operar uma outra carga, por exemplo, ou um navio antigo para operar uma outra coisa, ou um navio aquartelado, aquele sem tampão,
automático, tem que fazer uma abertura específica, e aí o que acontece? Não abre todo o porão, e aí tem que fechar, aquartelado não abre tudo, aí ficam com medo, por exemplo, vai operar açúcar, não abre tudo, deixa a praça reduzida, estressa o trabalhador com praça, o trabalhador vem a sofrer um dano, e o que acontece? A culpa é do trabalhador, não vai dizer que é da praça inadequada. Isso daí, o profissional tem que ter a sensibilidade de levar ao conhecimento do magistrado que vai julgar essa questão. Quando você coloca uma questão interessante com relação ao esse trabalhador, você já colocou o nome dele, posso falar então, Sérgio Conceição, com relação à vida dele hoje, você que acompanha, se for no bloco anterior, com relação que isso vai ser para a vida toda. Hoje, decorrido um certo tempo, mais de quase 8, 9 anos, como esse trabalhador se encontra hoje na sociedade? Isso daí não sou eu que digo, são estudos que a gente lê, né? Até para poder também embasar as nossas ações. Todo trabalhador que sofre um dano, que é um dano continuado, no caso de um dano vitalício, ele sofre um menoscabo. E todo menoscabo gera um sentimento de inferioridade, não é? Gera um sentimento de angústia, de inferioridade, não é? Perante a sociedade. Muitos procuram até esconder o dano que têm, se é uma mutilação. Cada um lida com isso de uma determinada forma, uma questão de fórum íntimo, mas de verdade todo mundo, e eu posso até falar por mim, porque eu também sofri um dano, né? E sei como lidar com isso. Se eu não tivesse todas as bases e lastros que eu tenho por conta da família maravilhosa que tenho, eu talvez não estivesse aqui hoje para contar essa história e poder ajudar as pessoas. Mas é isso, a realidade é essa, cada um lida da forma que... Agora, no caso do Sérgio, eu tenho certeza que deve ter sido e está sendo muito difícil para ele, porque imagine você, uma pessoa destra, perder a mão direita e ter que se readaptar à vida com uma mão esquerda. É verdade. Aguarde aí, voltamos com aquela questão que eu fiz no bloco anterior, com relação se você que tem uma sequela, que o acidente não foi agora, se você pode recorrer dessa questão. Daqui a pouco distante, eu te espero. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, que beleza natural. És a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Voltamos com o programa Jornal da Comunidade. E a Uzi Minas, hein? Ontem, anteontem melhor, foi um dia decisivo, hein? Parece que vamos ter sim as demissões naquela importante siderúrgica. Como fica a situação dela a partir de agora? Na minha opinião, Jorge Fernandes vai virar um terminal de container. A intenção da Uzi Minas, posso estar errado, possa ser aí o porto. Vamos aguardar para ver. Já faço também, peço que a Agência Metropolitana já começa a discutir agora esses 7 mil demissões que deverão chegar a 12 mil aqui na região, que vai criar um caos. Que a gente se reúna para discutir
como fica a situação desses trabalhadores. E esta é a nossa opinião. Doutor Maximino, falamos há poucos instantes com relação ao trabalhador que teve um acidente, afastou, voltou para o trabalho e ficou com sequelas. Esse trabalhador pode recorrer ainda? Sim, ele pode recorrer e deve, né? Todo trabalhador que sofre uma sequela, ele tem duas vertentes. A questão do INSS, que é a questão previdenciária, e ele naturalmente também pode reclamar dos interessados que lhe causaram esse dano. No caso de uma falha, vamos dizer, estrutural do navio, uma falta de guarda-corpo em escada, né, se o acidente dele ocorreu por uma negligência no serviço, uma falta de instrução, um plano de carga mal feito, uma operação simultânea onde gerou um estresse no serviço, uma praça reduzida, uma falta de um sinaleiro, uma falta de retinida. Isso tudo é uma questão muito técnica que o trabalhador portuário que nos escuta sabe do que eu falo, né? Agora, é realmente muito técnica, como você sabe, e pode sim, naturalmente, recorrer. Tem que se observar a questão do tempo, né, das prescrições, que são questões legais, né? Onde a gente fala vulgarmente, não pode se deixar que caduque a questão. É isso. Perfeitamente. Eu tenho um tempo agora em especial, vou deixar para a sua pessoa alguma questão que não tenha lhe feito que é pertinente, o tempo é seu. Não, o que eu gostaria de colocar assim, para a comunidade portuária em geral é que mudasse um pouco da mentalidade. O que eu tenho visto assim, em linhas gerais é que o trabalhador, quando ele se depara com um acidente, o primeiro enfoque dele é sempre querer atribuir a culpa do acidente ao seu próprio colega. E não é assim que a coisa tem que ser. Ele tem que começar a observar a questão como eu observo, até porque o colega ele não tem a obrigação de ter essa visão técnica que eu tenho, mas não precisa ir muito longe para ver, assim, em linhas gerais, que no ambiente de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho do trabalhador portuário, em especial do estivador, se parar para observar, assim, friamente, você já começa a ver de cara muitas falhas. Falta de guarda-corpo em escada, tampão de porão aquartelado que não é aberto em plenitude, não é aberto totalmente por causa de chuva, estressa a praça de trabalho, falta de sinaleiro, por exemplo, sobre convés de carga já estivada e outras tantas questões, entendeu? Então o trabalhador ele tem que sempre já focar essa questão num primeiro momento e se munir de provas, tirar fotografias do ambiente de trabalho quando ocorre acidentes e procurar sempre um profissional capacitado para que lhe dê respaldo em questões como essa. Essa questão é interessante. Um outro oportunidade de voltar tocando nesse assunto, porque um trabalhador constata algo errado, comunica o outro, mas trabalha de produção. Não, vamos trabalhar assim mesmo, está errado. Doutor Maximino, foi um prazer te receber aqui. Eu é que agradeço mais uma vez o convite e fico muito honrado. Deixo aqui o meu abraço fraterno a toda a comunidade portuária e peço aos colegas, aos trabalhadores em geral, muito cuidado, muita atenção nos trabalhos, porque, como a própria lei já enumera, é um trabalho penoso por si. É verdade. E a você, continue aqui. A TV Com é melhor. Fique conosco, por favor. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.